Gravando. Salve galera, está no ar mais um Texto e Contexto. Hoje o papo é sobre o iluminismo. O iluminismo é a luz contra as trevas. Que trevas eram essas? O antigo regime, o absolutismo. Poxa, o nome já diz, absoluto, absoluto. Era um só que mandava. O rei mandava e desmandava em cima do Estado. E isso, lógico, né? Para alguns era muito bom. Quando você era amigo do rei, beleza. Para você ficava tudo numa boa, ficava tudo legal. Agora, quem não era amigo do rei, aí o negócio não era tão bom assim. Resultado, há conflito, resultado, guerra. E aí, qual é o problema? O problema é que a humanidade não vai para frente. Então, começam a surgir momentos de mudança. Esses momentos de mudança, eles vão ser propícios dependendo do que a humanidade estiver vivendo. No nosso caso aqui agora, a luta contra o poder absoluto. A luta contra o poder político do rei, o poder político que atuava em cima do mercado, o mercantilismo. Por quê? O mercantilismo, senhores alunos, se vocês lembram, ele tem como base três coisas: protecionismo, monopólio e mão do rei. Fora disso, ele não funciona. Quer dizer, ele só funciona com a proteção do rei, ele só funciona com o rei dizendo para quem vai fazer, quem que pode isso, quem pode aquilo. Fora disso, não existe nada. Tá, mas vocês devem estar me perguntando, bom, mas se o rei era tão ruim assim, por que o rei chegou então no poder? Ah, colegas, aí a gente vai ter que voltar. Volta, para tudo, volta. Volta lá na Idade Média. O que acontecia na Idade Média? A gente tinha vários feudos, um brigando com o outro, um estado de caos enorme. Como o comércio pode crescer? Como que a vida pode evoluir num lugar de caos? Não existe. Resultado, se precisou de alguém que colocasse ordem e tudo. Quem era esse alguém? O rei. E como o rei fez isso? Usando o dinheiro da burguesia. Lembra? Rei, burguesia, igual monarquia nacional. Foi por isso que o rei foi para o lugar. Foi por isso que surgiu o movimento renascentista. O movimento renascentista coloca o rei no poder. O movimento iluminista vai tirar o rei do poder. Lembre-se sempre disso. O renascimento traz o rei, por isso que ele tem um R. O iluminista tira o rei, ele não tem R nenhum no nome. Guarda isso na hora que você for fazer o vestibular, que você vai saber a diferença entre um e o outro. O renascimento traz o rei. O iluminismo tira o rei. Tá, mas por que o renascimento trouxe o rei? Porque era preciso alguém que colocasse ordem, colocasse uma só lei, colocasse uma só moeda, colocasse parâmetros que o comércio e a vida pudessem se desenvolver. A vida que eu digo é a vida do ser humano de um modo geral. Então, a partir daí, a partir do momento em que o rei colocou a ordem, que a ordem chegou, que a lei chegou, a coisa começou a funcionar, começou a fluir e o capital começou a crescer. Começou a crescer, os burgos se transformaram nas grandes cidades. Paris, por exemplo, era apenas um burgo na Idade Moderna. Hoje, quando você chega aí, é a capital da cultura do mundo, Paraná, uma das cidades mais faladas do mundo todo. Por quê? Porque foi uma capital tipicamente burguesa, baseado exatamente nos valores burgueses. E quais eram os valores burgueses? O trabalho enobrece. E aí começa toda uma luta de enfraquecimento à nobreza, fortalecimento do rei, durante toda a Idade Moderna, que culmina no fim do poder do rei e a ascensão da burguesia. Mas para que a ascensão da burguesia fosse verdadeira, fosse válida, ela precisava de uma teoria de pensamento, uma teoria filosófica que validasse tudo aquilo que ela estava colocando em prática. Qual vai ser essa teoria? O iluminismo, senhores alunos. O iluminismo, a luz, as razões, usar o raciocínio lógico, usar a razão acima da emoção. E assim foi feito. É claro que não foi feito da noite para o dia. É claro que as mudanças não aconteceram de uma maneira assim tão rápida quanto está aqui nesse vídeo. Foi lento, morreu 1, morreu 2, morreu 1000, morreu 3000, morreu 100.000, mas as mudanças foram acontecendo. E onde elas começaram? Na Inglaterra. A Inglaterra é o berço
de toda mudança iluminista, de toda luta contra o antigo regime. De lá ela vai fluir para a França, da França ela vai voltar para o Novo Mundo, para a América, da América ela vai infestar o mundo de uma tal maneira que nós vamos ter o século XIX, um século totalmente voltado para as mudanças. Mudanças políticas, mudanças econômicas que vão gerar toda a fartura que nós vimos durante o século XX. Mas para que essa fartura aconteça, muita coisa vai rolar lá atrás. Bom, voltamos então à ideia do iluminismo. Tá. Quem eram os maiores pensadores? O que eles defendiam? Em primeiro lugar, os maiores pensadores defendiam, como eu já disse, o fim do poder do rei. O fim do mercantilismo econômico. Ou seja, eles defendiam uma economia liberal. Eles defendiam uma economia onde quem tem competência se estabelece. Onde você não precisaria ter o aval do rei para funcionar. Mas é claro, colegas, senhores alunos, não esqueçam nunca, eles estarão sempre pagando impostos. Eles não se negam a pagar impostos. Não se negam a pagar impostos. Eles se negam a não terem direito de exercer as suas atividades. Vocês estão entendendo a ideia? A ideia é bem diferente do que acontecia na Idade Média. Na Idade Média você pagava para ter o direito do rei. Agora você vai pagar um imposto para funcionar. Sem essa de direito ou não direito. Vocês estão entendendo? Então, a partir daí, vai começar toda uma série de estudos que vão funcionar em prol da evolução do ser humano e do capital. Vão surgir homens como, por exemplo, Newton, que vai descobrir a lei da gravidade, que vão surgir Voltaire, que vai falar sobre um monte de coisa, principalmente em relação a uma política mais liberal, a uma pseudo-democracia, porque eu não posso dizer ainda que eles falavam da democracia da maneira como a gente entende hoje, porque eles eram homens daquela época, então não dá para... Tinha muitas barreiras sociais ainda que existiam na sociedade, muito grandes, não dá para dizer que eles eram uns democratas, não, mas eles já lutavam por maior liberdade. Voltaire foi um dos caras que mais lutou pelo pensamento. Eu costumava dizer que você pode estar errado, mas eu vou lutar até a morte pelo seu direito de se colocar. Eu posso até não concordar contigo, você pode até não gostar do vídeo que eu estou fazendo aqui, mas eu vou lutar até a morte pelo direito de fazer o vídeo e de colocar na internet. Vocês estão entendendo como é que é a parada? É exatamente isso. Fora outros que foram pintando, porque apareceram depois que leram as coisas que esses caras escreveram. Por fim, vai culminar na produção da enciclopédia, onde naquela época, no século XVII, século XVIII, os camaradas começaram a juntar todo o conhecimento humano numa coleção de livros só. Olha, o que eles já pensavam? Pô, vamos guardar o conhecimento para passar adiante. É claro também que dentro desse contexto, se a gente for pensar pelo lado social, professor, então como é que, socialmente falando, como é que todo mundo tinha acesso a essas ideias? Sim e não. Né? Na verdade, os livros existiam, os livros estavam lá para todos, mas nem todos sabiam ler. O número de pessoas que sabiam ler, que tinham acesso ao livro, era muito pequeno. Na verdade, eles aprendiam muito mais nas tavernas, por incrível que pareça, tomando vinho com os amigos e tararau, discutindo as ideias ali, do que lendo em livros e tal, porque os livros ainda eram uma coisa muito cara para um pobre ter acesso. Então era muito difícil essa questão. Fica parecendo assim que quando a gente fala do iluminismo, que ele pega com agilidade, que estoura. Não é bem assim, exatamente por causa dessas dificuldades que nós temos dentro da organização social, que já vem ancestral, como vocês podem estar percebendo por aí. Então, quer dizer, não atingiu a todos dessa maneira, mas ele vai mudando aos poucos, aqui e ali. Como eu disse, começa na Inglaterra, a Inglaterra depõe o rei, a Inglaterra faz a Revolução Gloriosa, assume o poder, coloca o Duque de Orange no poder, um cara que não sabia nem falar inglês, para vocês terem uma ideia. Ele aceita casar com a Maria de Stuart para acabar com as guerras e aceita a petição de direitos, a Constituição, A partir de lá, eles ficaram na deles. Quem foi trabalhar? O parlamento. E o parlamento era formado por quem? Pela Câmara dos Lordes, os nobres que conseguiram
digamos assim, evoluir junto com a burguesia, os nobres que tiveram uma visão empreendedora e caíram para dentro, ajudando a burguesia a subir, e a Câmara dos Comuns, os burgueses ricos que tinham grana. Esses caras começaram a legislar, e lógico, começaram a legislar em prol deles, e aí a Inglaterra teve um boom. Começou a crescer, 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 e sair conquistando um monte de coisa. Mas conquistou por quê? Porque ela tinha o poder de ganhar dinheiro. Eu lembro uma vez que um colega inglês até falou isso para mim. Luizão, o país de vocês, ele tem uma tendência muito grande para cultura, para dança, para festa e tal e tal. Eu falei, tá, e o inglês? Qual é a parada? Ah, o inglês tem facilidade de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Você pode ver, se você vê pela história deles, durante a Idade Moderna até a Idade Contemporânea, eles foram ganhando dinheiro, entravam em tudo quanto era tipo de negócio. Ferro, comércio marítimo, escravo, tararau, tararau, aquela coisa toda. Também foram os primeiros a lutarem contra a escravidão, porque viram que o escravo era mais caro que o operário. Tá? Não era porque, eu amo o negro e tal, não sei o que, não sei o que. Não tinha nada disso não. Na verdade, eles viram que o escravo saía muito mais caro que o operário. É uma questão de custo. O inglês trouxe isso muito legal para o mercado. Muito forte. É questão de custo, estatística, números. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim. O que é ruim eu descarto. Muitas vezes, vidas. Mas é dessa maneira que os caras pensam, friamente falando, dentro do mercado. Bom, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho do que foi o iluminismo. Se liguem, se preparem. Pode deixar os comentários aí, qualquer pergunta, estou aí para responder. É isso aí, é nóis, tamo junto, valeu.